5:3, nós vamos falar um pouco nessa palavra. Vai ser algo assim poderoso para nossas vidas. Isaías 53. Hoje também culto de primícia. Graças a Deus por essa oportunidade. O título é Aparição, as dores e a glória do Messias. Isaías 53:1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Poder sentar no nome do Senhor. Glória a Deus. Algumas vezes nós que pregamos, você que teve a oportunidade também de pregar, de falar para alguém essa palavra, e algumas vezes você se depara que alguém de alguma forma deixou de acreditar. E quando a palavra vem do céu, que você ministra, que você fala, ela tem muito efeito. E ela faz muito efeito. É claro que ninguém deseja o mal de ninguém, mas a própria palavra é o julgamento. Quando a palavra é ministrada, que ela vem direcionada do céu, que ela vem forte, porque você foi um instrumento. Você abriu a sua boca, você transmitiu, e essa palavra, ela enraizou de alguma forma no coração. Mas há aquele que de alguma forma negligencia, não quer ouvir, ou até mesmo zomba ou faz pouco dessa palavra, e com certeza o preço é muito grande. Eu lembro daquele acho que era MC, sei lá, Macata, Vaca, uma coisa assim, e que ele isso, e ele dizia, ele chegou a dizer que quando ele foi diagnosticado com aquela enfermidade mortal, ele então vem e reconhece que o preço dele a pagar estava sendo muito grande, e ele estava dando conselho antes de morrer: olha, você que tem a oportunidade de evitar certas coisas, evite, porque a minha vida era noitadas, a minha vida era de bebedeira, a minha vida era de fazer tantas loucuras, e hoje a conta veio, e a conta é muito cara. Eu cheguei a pegar um pouco dessa reportagem dele. Quando você, com certeza, ele teve a oportunidade de ouvir a palavra que é o próprio Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí o versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, porque ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos
para que o desejássemos. Algumas pessoas, elas fantasiam Jesus. A imagem do Senhor Jesus é fantasiada. Aquele Jesus de olhos azuis, aquele Jesus de cabelos longos, loiro, não existe. É contra a palavra. É mentirosa. Essa imagem não é real. A imagem verdadeira do Senhor Jesus é exatamente essa aqui. Ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Algumas pessoas pregando, alguns pregadores dizem que foi no momento de cruz. Naquele momento é que esse aspecto se manifestou, mas eu acredito que não. Eu tenho quase certeza absoluta que não, porque você já vê quando a Bíblia ela fala do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus ele nasceu num lugar aonde jazia animais, cavalo, bois, vacas, e naquele lugar Deus permitiu que ele nascesse. Por quê? Para que o exemplo fosse dado a cada um de nós. Hoje nós buscamos tantas coisas, buscamos riqueza, mas muitas vezes nós falamos: não quero riqueza, eu só quero ter o suficiente para mim poder comprar, para mim poder fazer. Mas na verdade, quem não quer prosperar muito? Mas não é essa palavra, não é esse exemplo que o nosso Jesus veio nos dar. O exemplo que o Senhor nos deu foi de humilhação, de ter o reconhecimento de que nós somos pequenos, de que nós não temos também formação alguma em deleites de riqueza. Os que fazem profissão de servir a Deus, os que verdadeiramente querem servir ao Senhor, que quer pregar o Evangelho, que quer ganhar almas para Cristo, ele não pode de maneira alguma requerer de Deus como se fosse uma obrigação que a riqueza aconteça, que a riqueza venha, o ser rico. Porque se ele não tinha parecer nem formosura, e ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, olha só, homem de dores, experimentado nos trabalhos, versículo 3, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Naquela época, os homens não fizeram caso de Jesus, os homens não fizeram questão do Senhor Jesus. Hoje também, se a gente nos deparar, se a gente ver alguma situação assim e se deparar com Jesus, a gente também vai ter a mesma reação, iríamos ter a mesma reação, não desejando, não dando muito ouvido, não dando muito valor aos seus ensinamentos, seria a mesma coisa. Mas hoje nós temos a oportunidade de ter esse Jesus do nosso lado através do Espírito Santo, aonde o mover do Espírito Santo acontece na nossa vida, aonde nós podemos ser um testemunho vivo do altar, um testemunho vivo do céu, pregar essa palavra por vários cantos da terra e dizer que Jesus é o nosso maior exemplo como Senhor e Salvador, e continuaremos fiéis a Ele até a sua volta, até a sua vida, seremos fiéis a esse Jesus. Diga a pessoa que está do seu lado: se o Senhor viesse hoje, você estaria preparado para ir em encontro a Ele? Alguns momentos me passa rapidamente, subitamente na minha mente, que é um encontro que é inevitável, é uma passagem inevitável, nós vamos ter que passar. São duas coisas que eu estava falando com a bispa
essa semana, duas coisas que nós não podemos fugir. Uma delas é a velhice e a outra é a morte. Esses dois eventos não tem como evitar. Eu vi alguns galãs de televisão da minha época de criança, com os olhos azuis, extremamente lindos, bem posicionados, que hoje, quando você olha, não tem como. A velhice chegou para ele. A velhice chegou para eles. E quando vem e se compara o tempo deles de moço e agora de velhice, você parece inacreditável. Um deles é o Guilherme Arantes, que você, um rapaz que tinha um cabelo todo maravilhoso, um rapaz todo bonito, hoje você olha o Guilherme Arantes, ele é totalmente transformado por causa da velhice. É um mal que ninguém pode escapar. A morte, a mesma coisa. O dia que chegar, a hora e o momento, acabou. Não tem como convencer ao contrário. É um evento que todos nós vamos ter que viver e nos deparar. Mas a única coisa que esse Jesus maravilhoso, sem parecer, sem formosura, colocou para nós dentro da Bíblia Sagrada como um grande mandamento, é um preparo para que essa salvação nós possamos zelar dela. Só isso e mais nada. Mas é tão custoso zelar do plano dessa salvação, porque o diabo ele perdeu essa oportunidade e ele não quer que eu e você tenhamos esse direito, porque se ele perdeu, ele não quer que facilmente, de mão beijada, esse plano de salvação continue em nosso poder. Ele quer que nós venhamos perder esse direito. Agora, se eu e você honrarmos esse Jesus, reconhecermos que ele pagou um grande preço de morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres, encontrar com essa morte, se declarar com essa morte, mas não fazer efeito nenhum nas nossas vidas, porque Ele tem um plano de salvação, Ele tem um plano de resgate com a nossa alma, e ainda que o diabo venha e diga, eu quero Ele para mim, o Espírito do Senhor vai dizer, para trás, porque Ele foi comprado, ela foi comprada, com o preço do sangue sagrado, Ele é vivo. Quando o diabo se depara com essas palavras, não tem como. Ele foi para mim tição tirado do fogo, ela foi para mim tição tirado do fogo. Em todo o tempo que ela viveu na vida, em todo o tempo que ele viveu na vida dele e na vida dela, eles pagaram o preço, passaram muitas lutas, muitas tribulações, passaram fome, frio, tiveram luz, mas não negaram meu nome. Hoje eles têm o direito de estarem comigo na eternidade. E tu, que és um derrotado, você vai tomar conta daqueles que te serviram. Por isso que eu e você hoje não podemos negligenciar esse amor tão grande do nosso Jesus. Amados, ainda que a luta dói, a luta tem um tratamento para nós muito dolorido, machuca às vezes, mas no versículo 5, a Bíblia diz assim, Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Levante a mão e diga assim: Senhor, ainda eu estou sendo tratado pelas suas pisaduras. Eu preciso
ser sarado. Trata de mim, Jesus, para que eu possa, com perfeição, me chegar a Ti. Amém? Todos os dias da nossa vida, com perfeição, nos chegarmos ao Senhor. É um desafio para a nossa vida. É um desafio para mim e para você. Se deparar com uma situação difícil, que nós não contávamos com ela, uma situação que nos surpreendeu, uma situação que nos envolveu, e de repente nós nos deparamos com essa situação. Meu Deus, como agora eu vou tratar com isso? Outrora era diferente, outrora eu sabia o que fazer, outrora eu já tomava uma atitude e estava tudo certo, mas hoje, por amor do Senhor, eu preciso me renunciar, eu preciso ter renúncia. E aí é uma luta da carne com o Espírito, como Paulo ele expressa na sua palavra, na uma das suas cartas. A luta da carne com o Espírito. A carne pede esse lado tão pessoal, e o Espírito pede o outro lado tão divino e tão maravilhoso, que é da parte do Senhor Jesus. Pelas pisaduras do Senhor nós podemos ser sarados, nós podemos ser diferentes. É só eu e você nos permitir, é só eu e você se permitir, porque quando a carne dá um grito e o Espírito dá um grito, obviamente nós estamos atentos a ouvir, nós ouvimos os dois gritos, mas qual deve prevalecer? O grito do Espírito Santo, porque nós temos um propósito com Ele, nós temos um propósito divino, de andar com Ele, de estar com Ele, de levantar com Ele, de professar Ele e de viver para Ele, de viver para Ele. Hoje, quando você chegar na sua casa, eu quero que você procure um lugar tranquilo, um lugar que só você pode estar. Preferência você pegar um espelho, ou até mesmo o seu celular, filme você, eu vejo ali na câmera, olhe para você e veja que Deus te fez imagem e semelhança dele, não para você partir dessa vida para o inferno, mas para você partir dessa vida para a eternidade com Ele, no plano celestial. E tudo aquilo que ainda hoje você está tratando com você, peça a ajuda do Divino Espírito Santo, porque Ele vai ser fiel e verdadeiro para contigo, porque a razão da tua vida para Ele é muito importante, por causa do plano e da obra que Ele tem com você. Curve a sua cabeça um instante em nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra que veio de encontro ao teu coração, essa palavra de Isaías 53, eu quero que você reflita depois na sua casa com calma, você leia essa palavra, que você possa passar tudo novamente, prestando bem atenção em cada versículo, prestando atenção nesse texto, que você dê ocasião e lugar para que o Divino Espírito Santo, para que o Senhor Jesus te capacite a cada dia que chama hoje, amanhã segunda-feira, que Ele te capacite no teu local de trabalho, meu irmão, que Ele te capacite no local de trabalho, meu irmão, que Ele possa te direcionar para coisas grandes. Tudo que você for a tentar fazer para Cristo, não tem jeito, é desafiador. Não procure jeitinho fácil, porque não vai ter. Não procure você ter condições para fazer, porque você não vai ter. Você tem que fazer pela fé, e você tem que aprender com isso. Aprender, viver pela fé, fazer pela fé, na certeza que esse Deus que pagou um grande preço por mim e por você, Ele preparará tudo, Ele vai colocar tudo organizado, tudo no devido lugar, se você crer, terás a glória do Senhor. Nesse momento que o Espírito de Deus entregou esse recado para você, eu quero fazer essa oração, e você aí no seu lugar, você vai receber essa oração, e logo em seguida nós vamos louvar
louvar ao Senhor. Vamos dar louvor a Deus em agradecimento pelo plano dele na nossa vida, pela sua salvação, pelo plano glorioso do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, neste momento para cada filho teu que recebeu essa palavra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não tinha parecer nem formosura para que nós desejássemos, Senhor. Senhor, tu eras desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Oh meu Deus, não tem como evitar, Pai, nós passarmos por dores, nós termos dores, não tem como evitar, porque se o Senhor, que é o nosso Senhor, exemplo maior, teve dores, foi homem de dores, quanto mais nós servos e servas de Deus. Senhor, homem experimentado nos trabalhos, e um homem a qual, Senhor, muitos escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos de ti caso algum. Mas hoje, agora, nesse momento, Senhor, eu te peço, meu Deus, sara essa ferida, porque a tua palavra, em Isaías 53, 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, meu Deus. Então tu sara, então tu cura, Senhor. Repreende, meu Pai, aonde estiver, Senhor, ainda a enfermidade aberta, a enfermidade espiritual, Senhor, a doença espiritual ainda que nos causa perdas, que faz-nos, ó Deus, perder, ó meu Pai, cura, Senhor. Ó meu Deus, trata dessas feridas, porque o Senhor fala que seremos sarados pelas suas pisaduras. Então, no nome de Jesus Cristo, agora, nós te pedimos, Senhor, Deus Altíssimo, continua, meu Pai, a fazer a tua grande e extraordinária obra na vida de cada servo, na vida de cada serva tua. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor, meu Deus, tem trazido eles nessa noite para receber o manancial, para receber, Senhor, a palavra viva, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, pela grande oportunidade, e que fique o Senhor, meu Deus, a receber esse louvor, essa adoração, em nome de Jesus Cristo. Nós te adoramos, Pai. Aplauda o Senhor bem forte. Obrigado.